Ok. Então, o pessoal Eu pode já vou assistir tomar água, depois. Lúcia. O Francis pediu para abrir, para gravar. Isso, tá gravando já. Tá? Então, uma boa tarde a todos, né? Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre acessibilidade. Nós estamos na Semana da Acessibilidade. Essa semana é uma semana que é organizada pela UBRA, e ela começou ontem, então, dia 24, e vai até sexta-feira, dia 28. Então, durante essa semana aí terão várias lives acontecendo com o tema da acessibilidade das mais diversas formas, né? Então, como eu sou a coordenadora do projeto UBRAT, Ubra para a Terceira Idade, me chamo Lidiane, né? Então, estou à frente desse projeto, me pediram para falar alguma coisa vinculada com as pessoas acima de 60 anos, né? Que atualmente a gente vem chamando dos 60 mais, né? Então, eu já me apresentei, então, né, dizendo que sou a coordenadora desse projeto e que a gente vai falar hoje sobre a percepção da acessibilidade para as pessoas acima de 60 anos. Então, eu trouxe alguns convidados, né, alguns integrantes do projeto UBRAT e outro que não é um integrante, foi professor do projeto UBRAT, mas também está representando aí as pessoas acima de 60 anos. Então, vou pedir para que vocês se apresentem agora um pouquinho, à vontade, né, que vocês falem aí o nome de vocês, a idade, o que vocês, quais são as atividades que vocês têm antes da pandemia e agora na pandemia também, né? Certo? Então, passo a palavra para vocês. Fala, Romeu. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Romeu, eu tenho 66 anos e sou formado em Educação Física pela UBRA. E eu vou fazer um pequeno spoiler para falar de acessibilidade. A minha primeira experiência de acessibilidade foi justamente na UBRA, porque ela me possibilitou a entrada num curso superior, depois de já maduro, por um projeto que lançaram por volta de 2000, 2001 e 2002, chamado Gerações. E ele é justamente para atrair pessoas maduras. No caso, na época eu tinha, acho que 48 anos, ainda não idoso, mas já no caminho dele. E agora, essas universidades estão aumentando esses projetos, facilitando, inclusive, o pagamento para pessoas com mais de 60 anos, 65 anos. Então, algumas dão 50% de desconto. E isso é uma grande prova de acessibilidade, porque é uma parte do que tu exige para o idoso, o acesso a todas as atividades, inclusive culturais e de educação, né? Bom, a minha experiência foi justamente, a primeira experiência que eu tive foi justamente na UBRAT. Eu estava mais ou menos na metade menos da metade do curso. Uma professora, eu coloquei para ela que eu queria me direcionar à terceira idade. Ela disse assim, a Adriana Trupolo, professora. Ela disse assim, faz o seguinte, chega quinta-feira, temos um grupo aqui que pratica jogos. Como eu não tinha nada para fazer, como a Ana, eu fui lá. Eu chego num ginásio, aquele primeiro ginásio da UBRA, o mais antigo. Tinha umas 20 idosas jogando um jogo estranho que eu nunca tinha visto. E fiquei acompanhando quando a professorinha, uma estagiária, deu a parada, a professora reuniu o grupo e disse assim, pessoal, a partir da semana que vem, esse aqui é o professor de vocês. Me deu uma bola nas costas que eu não sabia o que fazer. Foi a experiência mais rica que eu já tive durante a minha formação. Então, eu vi aquelas 20 mulheres quase me engoliram, e elas viram um cara com uma barba tipo Bin Laden, assim, que se assustaram um pouco também. E esse relacionamento durou 8 anos. Então, esse foi o início do meu trabalho com a terceira idade. E agradeço muito ao grupo por isso. Obrigada. Quem dá seguimento? Pode ser eu? Pode. Pode? Pode ser. Meu nome é Anita Zatti, eu tenho 61 anos e estou na UBRAT, que é um projeto que eu amo muito, adoro, me sinto em casa, onde tem amizade, companheirismo, tem amor, tem dedicação,
É maravilhoso, tudo isso. Talvez o Romeu não lembrou de mim, porque eu acho que eu fiquei fora 2 a 3 anos. Eu fiquei fora do projeto na época. Talvez é isso que eu não lembro dele e ele não lembra de mim. Mas é um projeto que nos faz muita falta, não, esse não pode faltar. E mais uma coisa, sem contar que eu já vou começando elogio para nossa coordenadora Lidiane. A Lidiane é maravilhosa, é uma pessoa que é uma coordenadora que as outras me desculpem, mas está fazendo falta no mercado igual a Lidiane. É maravilhosa, é tudo de bom, é companheira, ela é dedicada, ela é amorosa, ela é compreensiva. A Lidiane é tudo de bom. Lidiane e o Brat são 2 amores. Ai, muito obrigada. Assim eu vou ficar muito convencida. Bem, meu nome é Ana, todo mundo lá me conhece, né, por Ana, e eu estou lá há 26 anos. Então, para mim, não existe. Eu comecei lá com 50 anos, né? E estou aí até agora, tenho muitas amizades, fizemos várias atividades, desde jogos, palestras, tivemos muita coisa e continuamos tendo. Agora eu estou só no teatro e no coral. Vamos ver a partir do ano que vem, né, como é que vai ficar. E aí a gente está aí. Muito e bem. É isso. Eu sou Marlene Magrinelli, tenho 77 anos e estou já no projeto há 10 anos. Eu morava em Porto Alegre e aí, quando me mudei aqui para Canoas, no primeiro momento que eu me mudei, meu filho já tinha me falado desse programa da UPRA, de terceira idade, e eu me engajei, comecei a fazer parte, e ali foi maravilhoso, porque a gente tem nós, os idosos, como participantes, e temos a interação com os jovens, que são nossos estagiários, que nos ensinam. Então, isso daí é uma coisa maravilhosa, porque a gente não fica só na velhice, a gente interage junto com os jovens. E isso é muito maravilhoso, nos faz sentir jovens e capazes também para fazer todas as atividades que a gente tinha. Nós tínhamos a hidro, nós tínhamos os jogos com o professor Romeu, que foi maravilhoso, nós tínhamos os jogos de câmbio, e tínhamos também o festival de inverno em Tramandaí, onde toda a turma nossa, da UBRAT, jogava com todas as equipes de terceira idade de todo o Rio Grande do Sul, aparecia lá, de Porto Alegre, Gravataí, Viamão, enfim. E essa festa é feita uma vez por ano em Tramandaí, era muito maravilhoso lá. E hoje nós temos todas as nossas atividades tolhidas, não é? Por conta da pandemia, mas é uma coisa momentânea. Vamos esperar que isso daí passe logo. E que bom que o professor Romeu voltasse também junto com nós, né, professor? Já temos a Lidiane, que é a coordenadora chefa. Como ela, não existe. Ela é maravilhosa, ela entende os velhinhos dela, ela fala a nossa língua, é maravilhoso. Então, a gente tem uma interação muito maravilhosa com ela. Falta tu, viu, Romeu? Voltar para nós aí. Abre mão um pouquinho lá das velhas, lá do outro jogo, e vem ficar um pouquinho conosco. É isso aí, pessoas. É assim que eu vejo a nossa UPRA, que é realmente uma interação maravilhosa para a gente se sentir com a cabeça aliviada, principalmente os que são aposentados, que já não estão mais na ativa social. Isso aí é uma inclusão social, podem ter certeza.
Bom, gente, muito obrigada por todas as palavras, né? E eu, enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui de cabeça baixa porque o pessoal não está conseguindo acessar o link que foi enviado. E aí eu estava tentando aqui resolver, mas eu não sou a pessoa também mais entendida do assunto e assim, enviei o link, ele não sei o que aconteceu, por que não está dando certo. Mas de qualquer forma, então peço desculpa, né, para vocês por ter ficado assim, estava de cabeça baixa. Tranquilo. Então depois a gente disponibiliza o gravado, né? Não estou conseguindo, tá? Tá bom. Então, gente, a gente vai falar sobre a acessibilidade, né? Então, a acessibilidade ela tem sido abordada em diversos segmentos e vem ganhando espaço em discussões na área da saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, é pela acessibilidade que permite ganhos de autonomia e mobilidade, para que todas as pessoas possam desfrutar dos espaços com mais segurança, confiança e comodidade. Transcende a questão das barreiras arquitetônicas, pois se refere a qualquer restrição à participação plena provocada pelas barreiras sociais, e a legislação que abrange o tema contempla, de certa forma, os aspectos sobre saúde, educação, locomoção, transporte, trabalho e lazer, e promove a acessibilidade como um meio capaz de viabilizar a inclusão social. É também necessário lembrar que, para a acessibilidade ser efetivada, é imprescindível uma mudança nas barreiras arquitetônicas e estruturais, mas, principalmente, uma mudança de atitude frente ao problema. O preconceito ainda é muito presente e apareceu muitas vezes imbricado em todas as categorias. Ou seja, né, gente, tudo que a gente fala sobre acessibilidade, muitas vezes a gente pensa só naquelas barreiras arquitetônicas, né, que é não ter uma rampa, não ter uma altura adequada, não ter cadeira adequada, enfim. Mas, às vezes, nós temos outros problemas que estão junto com isso tudo, que é a questão do preconceito, de como que é tratado, né, de como que a sociedade vê e como que ela lida. Então, eu trouxe alguns temas aqui, e eu gostaria de começar com o tema de sair de casa. E a pergunta que eu faço para vocês é como que vocês percebem, tanto perante a família quanto a sociedade, a questão da acessibilidade em sair de casa. Esse sair de casa, gente, daí é assim, como que vocês enxergam, quais são as dificuldades, quais são as barreiras que vocês encontram em todos esses sentidos, tanto no sentido físico mesmo, né, de questão de dificuldade de locomoção, como calçadas, rampas, escadas, enfim, mas também quanto a outras questões, quanto a questão de preconceito, por exemplo, se vocês percebem que para as pessoas acima de 60 anos isso acontece e como que acontece. À vontade, quem quiser contribuir. Posso começar? Foi falado uma palavra importante aí, a questão do preconceito. Isso eu vejo muito mais forte do que até barreiras físicas. As barreiras físicas, elas existem. Eu até tive algumas experiências, de repente a gente pode falar mais adiante, mas a questão, eu vou só narrar rapidamente, assim, talvez fuja um pouquinho da questão de sair de casa, mas só como na cabeça das pessoas automaticamente vem uma coisa em relação ao idoso. Eu tive um acidente em novembro de carro, que só teve danos materiais, e eu fui culpado. Eu atravessei, assim, invadi uma avenida, e um carro bateu em mim, e atrás dele bateu outro, destruição bem grande. O carro que bateu em mim, no momento que a batida aconteceu, o casal desceu e me espinafrou. Seu velho isso, seu velho idiota, seu velho burro. E aí é que eu achei interessante, é que o motorista do carro, que estava me xingando, ele tinha exatamente a minha idade. Exatamente a minha idade. Eu não sei se ele achou que eu tinha mais. Então, assim, essa coisa, assim, direto, alguma coisa é o velho fulano, o velho isso, olha aquilo. Tá? A questão do transporte público, ela é, assim, muito delicada, porque existe uma isenção de passagem para o idoso,
e que ele pode andar à vontade, tem um certo limite, mas pode andar bastante. Se ele fizer uso na hora de pico, com certeza ele vai ouvir reclamação. Pô, o que esse velho tem que sair agora, você não tem que fazer? Por que ele não sai na hora que não tem movimento? No trem, no nosso metrô de superfície, o Trenzurb é uma grandeza, né? Tu não vê aquela disponibilidade de lugares para idosos, com essa mesma visão, assim, o idoso não precisaria estar aí aquela hora que o trem está superlotado. É a visão que eu tenho. Bem, eu posso falar o seguinte: como eu ainda estou dono das minhas pernas, dos meus braços, eu não tenho problema com andar de ônibus, ou pegar um Uber, ou mesmo caminhar na rua ou nos shoppings, enfim. Dentro de casa, eu tenho um cuidado todo especial. Todos aqui da minha casa já me disseram, não tem que ter tapete, sobe escada, mesmo que já esteja toda pirilampa, agarra no corrimão da escada, porque é uma segurança para ti, é uma segurança que tu precisa. E na rua, eu, graças a Deus, quanto ao preconceito, eu nunca fui testada. No ônibus também, inclusive, quando não tem lugar no ônibus, as pessoas levantam para me dar lugar. Eu acho que as coisas estão andando melhores de uns tempos para cá, porque antigamente era tudo, é velha, porque é uma velha, assim como o Romeu falou, viu já um pouco de cabelo branco, então, devia estar em casa cuidando dos netos, mas hoje em dia a nossa qualidade de vida nos proporciona viver muito bem fora de casa, dentro de casa, na rua, andando, fazendo nossos exercícios. Eu acho que as coisas estão melhorando, inclusive no atendimento, nos médicos, nos postinhos, que eu faço parte de um posto aqui em Canoas, então eu sempre sou bem atendida. O problema é que as pessoas, às vezes, são muito mal educadas. Então, juntando-se a isto, não é? Acham que as pessoas que nos atendem e que estão ao nosso redor têm obrigação de nos pagiar. Não é assim. Todos nós temos direitos e obrigações também, com certeza. Mas quanto ao preconceito, eu nunca tive problema. E a acessibilidade, eu acho que, claro que com essa queda na natalidade, na pirâmide da natalidade, está proporcionando um número muito maior nessa parte dos idosos. Então, com essa queda, aumentando a terceira idade, nos proporciona, inclusive, uma vida maior, nós temos uma longevidade melhor, e com isso daí, claro que os órgãos públicos vão ter que melhorar a acessibilidade nas ruas, e nós cuidarmos, nós, domésticos, e não só achar que os responsáveis são eles, não. Nós temos que ser responsabilidades também, nossas. Bom, eu também acho, sou de acordo com a Marlene, que tudo mudou de um tempo para cá, mudou muito o tratamento com os idosos, pelo menos para mim, eu não tenho sentido diferença, assim, tenho sentido diferença de anos atrás, que era muito complicado, né? A relação idoso-jovem. Agora eu acho que está um pouco melhor. Não sei se é porque a gente está dentro da faculdade, que a gente vê outras coisas, a gente vive num ambiente diferente, né? E eu acho que nós estamos cada vez melhorando mais, espero que continue. Agora, com a acessibilidade, eu tenho barras também em casa, eu tenho barras no banheiro, tenho tudo. Tapetes eu não tirei ainda, mas eu tenho emborrachado, né? Daí
não escorrega dentro de casa. Mas eu me cuido muito também dentro de casa, tenho muito medo de cair, de acontecer qualquer acidente, né? E aí a gente tem que melhorar cada vez mais, tem que melhorar e ver com as qualidades que a gente tem. Na Ubra a gente aprende muita coisa, eu aprendi muito, 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 e eu sempre estou lá aprendendo cada vez mais. Para mim é isso aí. Ô, Lide, eu, pela minha idade, eu não tenho muita coisa a reclamar. Graças a Deus estou bem. Em casa, tenho apoio, tenho amor, tenho tudo dos meus filhos, da minha família, mas eu até numa coisa eu concordo com o Romeu, porque eu já estava em fila e já vi alguma coisa assim, pô, esse velho, por que não ficou em casa, vem atrapalhar nós aqui na fila? Isso eu já ouvi no banco, não foi comigo, mas eu já ouvi isso mesmo. Pô, tem tanto horário, vou sair, veio bem agora para não atrapalhar. Eu vi em filas, eu já vi em sinaleiras, porque a sinaleira, o semáforo, ele tem segundos rápido, só que a avó, ela tem mais dificuldade de caminhar, então fica uma coisa difícil. Eu já vi, tipo, mandarem os velhos, pô, você não pode passar rápido, deixa a rua para mim, já tem abucinaço, já tem muita coisa. Isso eu já vi, então isso eu acho um desrespeito nesse sentido, sabe? Foi o que eu já vi. Não aconteceu comigo, mas eu já ouvi por outras pessoas. Então isso incomoda muito, ou se senta mais, que nem diz a Lide, sabe? É uma falta de respeito nesse sentido. Essa é a minha opinião. Muito bom ouvir vocês, assim, com esses comentários, né, e principalmente de saber que com vocês não tem acontecido muito, não tem acontecido, né, mas alguns relatos, né, a gente tem de algumas pessoas dizendo essa dificuldade mesmo, dizendo na fila de banco, né, ou na fila do supermercado, quando o mercado está cheio, tem aquela fila de prioridade, ficam dizendo, por que esses velhos tinham que estar aqui agora, né, que ficam barrando essa fila, não era para estar aqui. E nesse período da pandemia também aconteceram algumas situações dessa até um pouco agressivo, né? Essa forma um pouco agressiva, assim, de que não, se estava na rua, não podia estar na rua, ou seja, às vezes as pessoas não sabem que cada um, né? Nem todo mundo tem um suporte, enfim, precisa realmente sair de casa para fazer algum pagamento, alguma compra, enfim, e às vezes acabava sofrendo algumas agressões verbais, né? A pessoa não era para estar ali, então isso é bem desagradável. Então, eu vou passar para um outro tema agora para falar para vocês, que é quanto aos ambientes públicos, né? Anitta, só vou pedir para tu deixar o teu microfone. Lidia, eu vou desligar, porque o meu vizinho está em construção, daí, então, quando eu vou falar, eu ligo. Isso, ótimo, melhor. Quanto aos ambientes públicos, né? Se vocês acham que os ambientes estão adaptados e acessíveis, como é que vocês veem, assim, os ambientes públicos, as lojas, os parques, né, os shoppings, enfim, os ambientes públicos mesmo da cidade, se eles estão adaptados e acessíveis para vocês? Olha, eu vou falar aqui por Canoas, que agora eu estou morando aqui, e eu estou encantada, porque eu vejo arrumações assim, ó, nas ruas, a acessibilidade para o cego, eu vejo para os cadeirantes que eles estão construindo todas as rampas nas esquinas, muita coisa eu vejo isso no centro da nossa cidade e aqui nas minhas ruas do meu bairro também. Então, eu acho que, claro, que eles têm que providenciar mais, porque com o grande número que existe aí que estão perdendo espaço, não é? Que são os jovens, e dando mais espaço para os idosos,
é óbvio que eles têm que providenciar como é que se diz, um ambiente nas ruas bem melhor do que foi antigamente, mas eu acredito que está melhorando e muito. Eu vou fazer um pequeno contraponto ao que a Marlene falou. Claro, isso aí depende muito do lugar exato em que tu circula, né? Mas eu já tive experiências no centro bem complicadas, assim. Há um ano atrás, só para dar um exemplo, há um ano atrás, eu precisei deslocar uma pessoa que eu estava fazendo atendimento em casa para fazer um exame numa clínica. E eu tive que andar 7 quadras com ela em cadeira de rodas. Saindo bem do centro de Canoas, 7 quadras. Horrível, horrível. Assim, em vários pontos eu tive que sair para a rua porque não tinha condições. Então, claro, o que é a calçada? A calçada não é do poder público, ela é do dono da casa que mora ali, ou do dono do comércio, ou qualquer outro órgão que tem ali, mas ele precisa ser cobrado. Então, se tu vai fazer melhorias, essas melhorias têm que ser de uma forma integrada, né? Tu vai asfaltar uma rua, no mesmo momento a calçada tem que ser feita de forma acessível, claro, com isso que a Marlene falou, aquele corredor para cegos e o acesso à cadeira de roda, alguns pontos tu acha, mas não todos, tá? Então, assim, eu também outro exemplo, assim, daí já não é público, é privado. Tem vários edifícios que tem um acesso com rampa para cadeirante, tudo certinho. Mas chega lá dentro, não entra uma cadeira de rodas dentro de um elevador, de um edifício de 12 andares. Também tive essa experiência, né? Então, como tu vai deslocar um cadeirante que mora lá em cima, por algum acidente não possa se locomover? Então, assim, eu vejo pequenas melhoras, mas como a própria Marlene falou, o aumento tão grande dessa população idosa, ela necessita de um pouquinho mais atenção, né? De direcionamento de verba pública para esses melhoramentos. Exige, né, Romeu? É uma situação que exige dos nossos governantes uma atitude bem mais atuante, não é? Em função do grande número de idosos que está aí. E outra coisa, o idoso, ele não tem que ficar em casa. Tem muito idoso que ainda trabalha, mesmo aposentado, que ele trabalha. Então, o que este velho está trabalhando? Até porque eles estão também dando mais atenção para o idoso que tem ainda condições de trabalhar. Então, isso aí é importante, porque é a sociabilidade que evita que o idoso fique restrito em casa, trancado na sua casa. Então, ele vai trabalhar e, graças a Deus, o respeito tem que vir também dos nossos transeuntes que andam por aí assistindo todas essas coisas. Tem muito... Canoas, eu acho, cresceu demais e não tem essa acessibilidade tão assim latente para todo mundo, porque tem lugares que tu vai e não tem acessibilidade. Outra coisa que eu acho também é as escadas para subir, para entrar numa loja. Às vezes, já vi pessoas reclamando, os degraus têm uma altura enorme de um degrau para o outro, e isso aí as pessoas chamam muita atenção. Agora, para a cadeira de roda, eu acho que tem muito pouco ainda em Canoas, muito pouco trabalho. Os governantes têm que fazerem mais alguma coisa, porque o dinheiro tem, né? Mas o problema é a boa vontade de trabalhar para os idosos. Como a Marlene disse, tem muitos idosos que trabalham, e eles estão vistos com outros olhos, porque trabalham, né? Mas quem não trabalha sempre está ao lado da lei, né? E
Eu acho que tem que ser isso aí mesmo. Eles têm que usarem mais. Lidia, eu peço desculpas se talvez o barulho, né? Mas eu não posso reclamar do meu bairro, que nem a Marlene falou. Eu também moro no mesmo bairro que a Marlene mora. O nosso bairro está impecável, até não tenho o que reclamar. Mas a gente vê, porque eu já morei em outro bairro, é muito diferente do que eu estou morando agora. Tem falta de tudo. As calçadas são muito precárias. Claro que nem diz o Ramon, que não é só problema do poder público, é cada morador tem o seu dever de conservar essa calçada. Mas tem bairros que tem muito a desejar, tem muito que ser feito ainda. Para ter um exemplo, esses dias eu peguei um Uber e o cara disse assim, bah, vocês moram num bairro de bacana, porque olha o bairro de vocês, eu nunca vejo um mato no meio da avenida, nunca vejo uma calçada mal conservada. Diz ele, por que eles não fazem isso em todos os bairros? E eu não soube explicar, né? Porque o que eu vou dizer numa hora dessa? Porque eu acho que os bairros não estão todos iguais sendo tratados. Pelo idoso, pelo jovem, falta, tipo, tu vai num parque, tu vai numa praça, não tem banheiros, isso é uma coisa que deveria ter, né? Então, tem muitas coisas que tem que ser feita ainda, não só pelo idoso, mas por toda a geração. Tem pessoas especiais também que comparecem, tipo, num parque, numa coisa, e não tem todas as coisas adequadas ainda. Muito bem, gente, é isso mesmo, né? Concordo aí com vocês que a gente já tem já temos algumas melhorias, né? Mas ainda falta, ainda falta muita coisa assim para acessar, né? Muito bem. E quanto ao ambiente doméstico, gente? Quanto ao ambiente doméstico, você sente necessidade? Até vocês já comentaram um pouquinho aí antes, né? Vocês já adiantaram um pouquinho, mas aí vamos falar um pouquinho só da parte de casa agora mesmo. Se vocês já sentiram a necessidade de fazer alguma alteração na residência para evitar acidentes domésticos e até mesmo para facilitar as atividades do dia a dia. Se vocês já sentiram, se fizeram alguma alteração, qual foi a alteração? Sei que até vocês já comentaram alguns, mas daí se a gente puder falar mais específico agora, agradeço. Eu confesso que a minha casa tem sérios problemas. Mas é aquela questão que eu comprei a casa fazem 23 anos, então a gente era relativamente jovem, foi se adaptando rapidamente, fizemos uma reforma, e em nenhum momento nessa reforma a gente pensou numa possibilidade futura de melhorar o acesso ou a segurança. E agora eu vejo como, por exemplo, meu pai vem me visitar, eu fico com o coração na mão o tempo todo, porque tem problema aqui de acesso aos quartos, com uma escada, tem problema de deslocamento no próprio pátio. Então, eu vejo sim a necessidade de fazer uma reforma. Claro, tu tem que ter disponibilidade econômica e tal, e a tendência é tu deixar passando o tempo, mas realmente eu preciso dessa melhora. Eu sinto isso. Mas eu já atendi pessoas em casa, assim, que eu vi que elas se preocupam com isso, então tem aqueles corrimões, assim, nas paredes. É importantíssimo isso. Tem mais? Eu também acho que é muito importante alguns cuidados. Mas o mais importante, Romeu, eu até acho que, claro, quando é uma pessoa muito idosa, que já está com algum problema, alguma comorbidade, enfim, mas eu acho que a gente é que tem que se conscientizar. Por exemplo, antes começava a chover, ai, a roupa no varal, saía correndo, desesperada, carregando tudo pela frente. Deixa a roupa molhar de novo, sabe? Molha. Eu, hoje em dia, não corro mais, como eu costumo sempre dizer,
nem para salvar a vida. Não corro para nada, nada mesmo. Então, eu acho que essas coisas, nós temos que ter noção do que nós podemos, os nossos limites. Trepar numa cadeira para pegar um armário. Vamos fazer os armários ficarem todos da mesma altura. Se não tem condições financeiras, baixa tudo. Bota o que tem, que menos usa lá para cima e fica na sua altura as coisas que a gente mais usa no dia a dia. Eu aqui na minha casa, eu tenho tudo à mão, tudo. Como eu gosto muito da minha cozinha, que eu adoro, vocês sabem, né? Eu estou sempre na cozinha, é o meu lugar preferido da casa. Adoro a minha cozinha. Então, ali, eu tenho tudo, eu não preciso estar baixando, levantando, subindo escada, nada. É tudo. Pega uma cadeira. Não, nada. E se tem alguma coisa que eu não tenho acesso, que eu sei que aquilo ali vai me prejudicar, porque eu fico pensando assim, uma mulher dona de casa, que é a maioria das mulheres hoje em dia, as aposentadas e mais idosas, são donas de casa. Então, imagina uma pessoa cair, quebrar um fêmur, quebrar uma perna, sabe? Imagina o tumulto que vai virar essa casa com essa pessoa que não teve tino para a responsabilidade do que ela tem para fazer, das coisas dentro da casa dela para fazer. Entende? Então, eu acho que tem que partir de nós sabermos os nossos limites, saber o que a gente pode fazer, gostar mais daquilo que a gente antes não podia e deixar as coisas maravilhosas para os mais jovens fazer. Eu me dou muito bem comigo mesmo, graças a Deus. Sou sozinha em casa, porque todos eles trabalham, um filho meu está na Itália, o outro está em Florianópolis, meu marido trabalha todo dia, então eu passo todo dia em casa, é maravilhoso, porque ninguém me incomoda, eu faço o que eu quero, vejo um pouco de televisão, faço meu computador, faço palavra cruzada, danço, faço nossas ginásticas que nós temos com a nossa professora querida Lidiane. Então, sabe, eu tenho noção das coisas que eu posso fazer. Sou muito preguiçosa para caminhar na rua, porque, em primeiro lugar, eu tenho medo de caminhar na rua. Tenho medo porque, como eu sou sozinha em casa durante o dia, se me acontece qualquer coisa, eu não tenho a quem chamar, então eu caminho aqui dentro de casa. Espero que passe essa pandemia de uma vez, porque daí eu vou começar a caminhar meus normais, porque antes era 2, 3 quilômetros que eu caminhava. Então, isso daí está me fazendo falta, claro. Mas eu adoro ficar dentro de casa e sempre arrumo uma coisa para fazer. A gente que é dona de casa sabe que para o lado que se virar tem uma coisinha para fazer. Então, eu acho que nós temos é que dar-se conta dos nossos limites, das coisas aquelas que a gente pode fazer, que a gente deve fazer. E aprender a gostar daquilo que antes a gente não gostava. Nós, sabe, temos que aprender essas coisas, nós temos que nos dar conta disso e se dar bem com isso. Porque isso aí só vai nos fazer bem, nos encher nosso corpo saudável, nossa vida de algumas atividades mais maravilhosas do que antes a gente tinha. Então, eu acho que o limite nosso tem que ser respeitado e a gente tem que aprender a se amar com aquilo que a gente tem ao redor. Eu quero fazer uma consideração disso que a Marlene está falando, que eu acho uma fala bem importante, assim, e que isso não é só para pessoa acima de 60 anos, eu acho que serve para todas as pessoas, né? Para a gente ter sempre a consciência dos limites, do que nós podemos fazer, né? Como indivíduos, enfim, para que a gente possa realmente cuidar. Isso é o cuidado da saúde, né? De ficar pensando, poxa, o que está difícil para mim agora? Ou o que facilitaria a minha vida agora? Para eu tentar adaptar. E muitas vezes eu vou fazer a contrapartida agora, né? Tá? Exatamente por trabalhar, né, com pessoas acima de 60 anos e por ter os meus pais, né? Meu pai está com 86 e a minha mãe está com 80. Graças a Deus, são pessoas que estão muito bem de saúde, né, e são pessoas autônomas, né, que conseguem também manter ainda a sua capacidade de ir e vir tranquilos, né, graças a Deus. Mas a gente percebe que muitas vezes
existe um pouco dessa resistência, né? Tanto que por que no projeto eu tenho tantas mulheres e tão poucos homens, e aí o Romeu depois pode contribuir com isso também, porque ele também trabalha como professor e ele também encontra isso, né? Por que tem tantas mulheres e poucos homens? Porque principalmente os homens, mas isso não é exclusivamente deles, tá? Mas às vezes a gente encontra a pessoa tendo resistência, fazendo uma negação de algumas limitações que acabaram acontecendo. E aí, quando se faz essa negação dessa limitação, ou eu não quero dizer que já tenho dificuldade para fazer isso, acaba muitas vezes se colocando em risco também, né? E esses acidentes domésticos, eles vêm aí despontando em algumas estatísticas como os principais causadores, né, de incapacidades depois, porque como tu bem falaste, Marlene, uma queda pode gerar uma fratura, e uma fratura depois vai acabar levando uma outra incapacidade por muito mais tempo, né? Muitas vezes, dependendo dos casos, a pessoa até não consegue se recuperar normalmente, voltar às suas atividades como tinha antes, acaba ficando com alguma sequela. Então, a gente realmente precisa cuidar, né? Então, vou parar de falar aqui para que vocês possam continuar. Eu vi que a Ana abriu ali. Não, eu também. Eu tenho em casa, meus armários, é tudo na minha altura, tudo que eu possa pegar. Aí, quando é alguma coisa que eu não é de uso diário, a gente coloca para cima, né? Mas eu não subo em cadeira ou escadinha para mexer em nada. Aí a minha batedeira fica mais no alto, que eu quase não uso. Aí, mas eu tenho um neto que eu grito para ele vem e tira para mim. É a única coisa. E eu tenho tudo assim organizado para isso mesmo. Agora, como a Marlene diz que ela é calminha, eu já sou agitadinha. Eu faço tudo ao mesmo tempo. Estou sempre correndo, sempre fazendo, sempre e faço muitas atividades também. Computador, palavras cruzadas, leio, faço tudo, crochê não faço, bordado, essas coisas, tudo eu faço. Estou sempre ocupada, eu não paro nunca. Então, eu sou a ligeirinha da casa, eu faço tudo rapidinho. É isso aí. Já comigo, Lidiane, no momento na minha casa eu não sentia necessidade de mudança ainda. Mas assim que eu sentir a necessidade da mudança, eu vou me providenciar com corrimão, com rampa no lugar de degraus, tapetes principalmente, que nem a Marlene falou, que é muito perigoso, acidentes graves. Para nós ter uma ideia, a mortalidade de idoso por acidente, por queda ou atropelamento, já ocupa o segundo lugar no Brasil. Então, é uma coisa muito que nós devemos ter muito cuidado. Tapetes, então, já vamos tirar os tapetes e ruas, vamos se cuidar muito a caminhar. Seria isso. Pode falar, Romeu. Em relação ao que a Lidiane comentou um pouco sobre haver sempre mais mulheres do que homens nos grupos, eu costumo fazer uma brincadeira nos grupos, só que eu não vou fazer jamais essa brincadeira aqui. É que os homens passam a vida cuidando das mulheres, se preocupando com elas e se não se preocupam com a própria saúde. Acabei falando, mas, na verdade, o homem realmente ele é mais renitente nesse. A mulher ela tem uma cultura de cuidado do corpo, porque ela é mãe, ela tem que se cuidar para estar apta a cuidar da prole. E o homem é muito desleixado. E a gente nota o preconceito até dentro dos grupos. Assim, eu tenho grupos que o marido leva a mulher até a porta e tu observa que ele tem tanta necessidade como ela. E não tem jeito. Conversa com ele, tenta convencer. Às vezes, quando tu consegue fazer ele iniciar, ele não sai mais. Então, realmente há um certo descaso do homem pela própria saúde.
Muito bem. E trazendo, então, agora para uma questão de relações sociais, gente, quanto a relacionamento, né? Seja com a família, com amigos ou outras pessoas, enfim. Eu só vou pedir, Marlene, eu acho que é o teu que está dando um pouquinho de interferência no microfone, para deixar ele desligadinho, e aí quando tu for falar, tu liga ele de novo, tá bem? O meu? Acho que sim. Posso iniciar, então, nessa parte? Pode, só vou concluir, então, a pergunta, né, que é perguntando quanto a essas questões dos relacionamentos sociais, se vocês encontram, então, ou percebem, né, algum tipo de preconceito, né, na forma de tratamento da pessoa idosa. Romeu. Essa é uma das questões mais importantes, porque é aquela questão que remete ao rompimento de vínculos que tu tem durante a vida, né? Tu tem uma jornada de trabalho ou qualquer grupo que tu pertença, quando tu alcança uma certa idade, tu te afasta, rompe vínculos. E essas possibilidades de reatar essas relações são importantíssimas. Por isso, o grupo de convivência, de ginástica, de atividades, seja ela qual for, ela tem essa importância. Só que eu quero fazer um pequeno parênteses. A maior parte do idoso, ela não é incluída, né, nessa questão. Tu vê o idoso mais ativo, que participa de jogos, de atividades, de universidades, de grupos formados pela própria prefeitura, mas a gente sabe estatisticamente que o idoso, o maior número dele está escondido em casa, né? E aí eu sempre me remeto de que forma que tu pode chegar nesse idoso. E aí me vem uma solução, né? Quem é que tem acesso a esses idosos? Quem é que sabe onde esse idoso está? É o agente de saúde do SUS. Por isso eu sou um defensor do nosso sistema de saúde, pelo fato de ele proporcionar a localização dessas pessoas e de trabalhar na prevenção. E aí entra uma necessidade de criar um grupo multidisciplinar para agir sobre essas questões, né? Um preparador físico, um fisioterapeuta, psicólogo, né? Claro, e aí exige um baita de um investimento, mas é uma ideia que eu tenho, assim, de como atrair aquele idoso. Então, em relação aos direitos sociais, eu vejo essa falha, né? A gente tem os grupos que têm essa preocupação e que são grupos visíveis, mas ainda a gente não atingiu aquele idoso, que é a grande maioria. Isso mesmo, tudo bem. Não sei se mais alguém quer comentar a respeito desse tema. Não? Então, eu tenho uma perguntinha, nós estamos nos encaminhando para o fim já, né, para o término da nosso encontro, nosso bate-papo. Eu tenho mais umas 2 perguntinhas que eu gostaria de fazer para vocês. Então, uma é relacionada aos direitos, né, os direitos, se vocês conhecem os direitos de vocês e vocês sentem que esses direitos estão sendo respeitados de uma forma geral. Eu já li muito sobre os direitos e os deveres, né, dos idosos. E no tempo que eu trabalhei com os idosos, eu fui presidente do conselho, eu lia muito, e os idosos são muito... têm deveres que eles também não fazem, entendeu? Eles também não seguem os deveres. E os direitos têm muito mais direito que também não são como não são... Ai, me fugiu a palavra. Os direitos não são... Respeitados? Respeitados. A maioria dos direitos não são respeitados. Os idosos, enfim, não são respeitados. Os deveres, eles todos, nós temos também. Assim como todo mundo tem que ter direitos e deveres, né? E os idosos é a mesma coisa. Então, muitos direitos não são respeitados.
Aí vou deixar para o Romeu falar mais sobre os direitos dos idosos e dos deveres, tá, Romeu? Sim, obrigada. Eu acho que a Marlene quer falar, não sei se que ela abriu o microfone. Sim, eu quero dizer que nós temos um estatuto do idoso, né? E esse estatuto, ele fala do direito à vida, do direito à saúde, à alimentação, educação cultural, esporte, lazer, direito à cidadania e à liberdade, respeito e dignidade. Então, quer dizer, todos esses respeitos, todos esses tópicos inerentes ao idoso, que estão contidos lá no Estatuto do Idoso, eles nos dão realmente uma maneira de nós poder ter a nossa performance bem acentuada naquilo que diz respeito ao idoso. Então, acontece que nem todo mundo sabe não conhece esse estatuto, e aí vira de ponta cabeça, tudo se acha no direito de ofender, se acha no direito de maltratar, e é muito triste isso, porque vira e mexe aparece aí na televisão casos horrorosos de judiarem com idosos, com crianças, e são pessoas jovens que fazem esse tipo de coisa. Então, é uma falta que as pessoas não costumam usar a leitura desse estatuto do idoso. E todos nós temos que respeitar todos. Não é só porque somos idosos que vamos pedir que nos respeitem a nós. Não, nós temos que respeitar nossas crianças, nossos jovens, enfim. Então, eu acredito que isso aí ainda está meio truncado, mas vamos esperar que, com esse aumento aí do idoso, tanto na vida social como na vida doméstica, ele que está aumentando tanto, eu acredito, sinceramente, que as coisas vão melhorar nesse quesito aí do estatuto. Espero. Eu quero concordar com a Marlene quando ela fala que a legislação existe sim, muito rica para proteção do idoso, esse estatuto é perfeito. O que falta é, às vezes, a aplicação ou criação de leis mais específicas. Eu dou um exemplo, Canoas. Canoas é um dos pouquíssimos, eu acho que se não for o único, talvez, no estado, que tenha em sua legislação a obrigatoriedade de promover jogos de integração de idosos. Os outros municípios têm esses jogos, criam esses jogos, mas não com força de lei. E, em relação à Ana, nossos deveres são os mesmos de qualquer cidadão, né, Ana? E deveres são mais específicos, alguma diminuição de funcionalidade que a gente tem, né? A legislação existe, só precisa ser cumprida, né? Se tu for colocar o pé da letra, todas as ruas do Canoas deveriam ter acesso nas calçadas, né? Para cadeirante, para deficiente visual, etc. Para idoso, principalmente. Anitta? Anitta, agora que tu fechou, estava aberto antes. Abre de novo. Acontece. Aí. Eu concordo com a Marlene que do idoso, que a gente conhece a nossa lei, a gente conhece a lei do idoso, só que não é respeitada. O idoso quer ser ouvido, só quer ser ouvido e não está sendo ouvido. Então, várias coisas aí que tinha que... mudanças para ver, porque a gente só quer ser ouvido pelo jovem, pelo menor, pelo maior,
quer ser ouvido, a gente quer ter atenção, um pouquinho mais de atenção, não prioritária, mas ser ouvido. A partir da hora que a gente vai ser ouvido, daí vai ser bem mais tranquilo de ter 60 a mais. Muito bem, gente, muito obrigada. Então, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, agora vem a pergunta, tá? Se quando vocês eram jovens, como que vocês viam os idosos naquela época? Vão tentar puxar aí na memória quando vocês eram jovens, como que vocês viam os idosos? E o que alterou com o passar do tempo, né? Eu até já faço uma brincadeira, né? Porque eu já não sou mais jovenzinha, e daí eu já digo assim que quando eu tinha 18 anos, eu via as pessoas de 40 e eu já dizia que eram velhas. E hoje eu acho que são muito jovens, que são muito novas, né? Brincadeiras aí à parte, gente. Mas então, se vocês percebem se vocês percebem que alterou essa percepção, no que alterou, e se vocês também identificam algumas atitudes e pensamentos nos jovens de hoje que eram parecidos com os jovens de antigamente, ou se vocês acham que isso mudou. Não sei se vocês entenderam a minha pergunta. Sim? Entendi. Então, à vontade. Eu lembro assim vivamente de como os meus pais, né, tratavam os pais deles, né? E era muito diferente como agora, assim, eu vejo assim, eu trato meu pai com tanto orgulho, porque meu pai está com 90 anos e ele é um cuidador. Meu pai é um cuidador por vocação, ele cuida de todos os idosos da família e ele tem 90 anos. E quando meu pai era jovem e eu criança, não era esse tratamento que eles tinham, né, com os próprios pais, assim, o velho, ele era um pouquinho um empecilho, assim. Me parece que mudou essa questão. Agora, em relação aos jovens de hoje, o que eu vejo é que inicia, assim, um espírito de competição muito rapidamente, assim. Então, e o velho nessa trilha, assim, de competir, fazer as coisas rapidamente, ele acaba atrapalhando um pouquinho, né? Então, ele é também um empecilho. Mas, como a gente está conquistando assim, essa condição física mais prolongada, e eu sempre digo que a gente é da geração de centenários, a gente tem todas as condições de ser centenário. E é o que eu acho que meu pai vai ser. Tem 90 anos, está bem fragilizado, mas ele ri comigo, eu que digo o quanto ele vai viver, né? E ele fez 90, eu disse, eu vou te dar mais 10 anos, que tu tem tudo para viver. E é a nossa geração. Vou dar espaço para os outros falar um pouquinho. Certo, muito bom. Eu acho assim, ó, que quando eu era jovem, minha avó vivia com avental e fazendo quitutes e sempre dizendo, cuidado, leve casaquinho, leve isso, leve aquele outro. E aí a outra minha avó paterna, a italiana, ela já era bem mais velha. E ela andava na rua com uma bengala e ela tinha o Budi, que era o cachorrinho dela, e ele andava sempre com ela, ela saía, caminhava. De vez em quando o Budi voltava para casa sozinho, lá tínhamos que ir, um de nós, à procura onde é que a avó Maria tinha estacionado. Então, aí ela cansava e parava, e o Budi parece que vinha nos avisar. Então, são essas coisas que hoje em dia nós temos uma interação com nossos jovens que eu acho muito bacana. Eles nos tratam assim, ó, de igual para igual. E nós, às vezes, por sermos mais velhos, por termos mais experiência de vida, achamos que temos certeza em tudo aquilo. Não porque vocês estão errados, não. O atualização já na cabecinha que é errado, e não tem essa história de meu pai sabe tudo, eu tenho que ficar andando na linha com ele, porque senão ele me reclama isso, que não é assim, não é aquilo.
Então, eu digo o seguinte, ó, nós temos que respeitar os jovens. Não é por causa da nossa idade, da nossa competência mais de vida, que a gente já teve mais experiência, que a gente acha que sabe. Não, vamos discutir parelho com ele, vamos mostrar quais são as coisas que são mais importantes, não para dizer faça assim, faça assado. Não, eu acho que isso aí é um problema que dá muito atrito entre pais e filhos. Principalmente os pais mais velhos com filhos também, já na fase dos seus 40, por aí. É uma coisa que eu vejo aqui na minha casa, que acontece isso, né? Então, eu digo para o meu marido, eu digo, calma, não é o fato de tu ser só com 77 anos e tu sabe tudo, tu tem uma memória maravilhosa, que tu vai saber mais do teu filho, tu sabe das coisas que tu estás acostumado a fazer. Eles que trabalham lá nos fios, com eletricidade, com todas essas modernidades, obviamente que eles sabem mais do que nós, porque nós temos uma tranqueira meia com essas coisas tecnológicas mais avançadas. Então, a gente tem que saber também respeitar os nossos jovens, porque aí a coisa anda mais parelha. E se tu me permite, Marlene, eu quero aproveitar essa tua fala, que eu achei perfeita, de falar essa questão, assim, de sabe mais nessa área ou sabe menos nessa área. Eu acho que isso não é uma competição, né? Eu sempre brinco, assim, nós não estamos competindo de quem sabe mais. Eu acho que a gente pode fazer essa troca de experiências, porque são experiências diferentes, né? São momentos diferentes, então lógico que todos, eu penso sempre assim, que todos temos muito o que aprender com os outros, porque cada pessoa passa por um momento ou por uma determinada fase de um jeito e tem uma percepção, né? Por isso que eu trouxe aqui vocês, estou conversando com vocês exatamente para ouvir a percepção de vocês, porque conforme as vivências, as percepções são diferentes, né? Então, com certeza, se eu trouxesse outras pessoas, teriam outros relatos, né, para trazer aqui, porque as percepções são diferentes. Então, eu acho bem interessante essa tua fala, de dizer essa questão do sabe mais ou sabe menos, que eu trago essa frase, assim, de que não é uma competição, que a gente pode só compartilhar essas experiências, né? Muito bom. Vou dar seguimento aqui também, então, para a Ana e para a Anitta falarem. Anitta? Bom, eu tenho em casa, não na minha casa, né, mas aqui, tenho 2 netos e a gente conversa muito e eu digo para eles, eu respeito, eles me respeitam muito mesmo. E andam sempre em volta de mim e perguntam e eu respondo e eu me dou muito bem com eles, não só com eles, com os outros, mas todos os outros moram fora, né? Então, não moram aqui. Esses 2 eu tenho convívio diariamente. Aí, vó, como é que você faz isso? Vó, como é que faz aquilo? Eu ensino, né? Ele faz. O mais velho está fazendo comida agora, beleza, né? Está cozinhando, está virando. Então, o pequeno, aí eles me deram um cartão ali de Dia da Avó, o que eles mais gostam na avó, eles botaram. Aí eu gosto que a avó está sempre bem-humorada e dança com a gente e pede para a gente, você tem que limpar a garagem, vó, tem que limpar a garagem. Eles vêm, limpam, fazem, me ajudam, sabe, dentro de casa. Ninguém diz nada contra. Assim, eu me dou bem com eles. São 2 rapazes assim ótimos, que já estão moços, né? O mais velho já tem namorado. Então, mas está tudo aí, a gente está em casa, tudo. Aí, final de semana é o almoço da comunidade aqui em casa, porque a Letícia agora mora aqui em casa, né? Na casa dela, aqui dentro do mesmo quintal. Então, é tudo junto aqui, e aí, final de semana, o almoço é aqui em casa. Mas é isso aí, eu me dou muito bem e acho que tem muita gente, meus parentes assim também, se dão bem com os filhos, com os netos. Meu irmão também, minha irmã se dá muito bem com os netos. Depende também da criação, né, Lidiane, dos filhos. Muito bom. Anitta,
Lide, claro que na época da minha juventude, a criação era diferente do que hoje, né? Era uma criação que tinha limite em tudo, então tá. Mas hoje, tu sabendo lidar com o pessoal, tu aprende muito com o mais jovem. É que nem diz, o diálogo que te faz crescer. Então, eu também não posso reclamar de nada, de filhos, de netos, diálogo é maravilhoso. Claro que de vez em quando tem, mas não tem competição. A gente, se aquele fala alguma coisa, pô, vamos lá e vamos se entender, porque as coisas mudaram. Olha, da minha época até agora, como mudou, agora é tecnologia, é tudo. Então, a gente vai ter que aprender a subir junto com o jovem, com o mais novo. E nós vamos ser sempre jovem também por estar com eles. E eles vão sempre estar com nós por nos entender. Muito bom, gente, muito bom mesmo. Bom, eu queria dizer para vocês que agradecer a vocês por aceitar, né, participar desse momento. Agradecer pelas contribuições, foram todas ótimas, né? Eu acho que trouxeram várias reflexões para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão da acessibilidade. Agora, nesse momento da pandemia, está cada um na sua casa, né? E isso já mostra disso que nós estávamos falando agora, da questão da dificuldade, né? Que a tecnologia é mais para jovens, mas vocês tiraram de letra, né, fazermos essa live aí, acessar essas tecnologias. Então, acho que isso é uma coisa positiva que está acontecendo nesse momento, né, que a gente também tem que pensar nas coisas boas que estão acontecendo, que por mais que é ruim a gente ter que ficar cada um na sua casa, que bom que se nós pudéssemos estar todos juntos, né, e tomar um café maravilhoso que a Marlene faz, que ela sempre mostra aqueles cafés que dá uma vontade, né, daqueles cafés, daquelas tortas, mas, enfim, tá cada um na sua casa, mas a gente conseguiu vencer essa barreira aí da tecnologia, estarmos juntos e contribuir com esse momento, né, então agradeço de coração por vocês terem aceitado o meu convite, e agradeço e parabenizo vocês pela disponibilidade, né, de entrar aqui hoje, participar, e também parabenizo vocês pelas falas que foram muito engrandecedoras. Então, muito obrigada e meus parabéns, e deixo também, se alguém quiser deixar alguma mensagem final agora para se despedir, fiquem à vontade. Quero agradecer imensamente o convite, foi uma honra para mim, e o prazer de rever essas pessoas, assim, porque esse trabalho que eu fiz na Ulbrat foi tão gratificante e me trouxe tantas amizades, assim. E eu dou um exemplo, assim, a amizade que eu criei com a Ana. Eu não sei, Ana, mas eu acho que a gente faz mais de ano, muito mais de ano que não se vê. Quando eu te vi hoje, parece que eu conversei contigo ontem. É uma satisfação, um prazer, assim. E em relação à Lidiane, eu vou puxar um pouquinho a brasa para mim, quando fala assim, o melhor professor, a Lidiane é a melhor professora. E aí, às vezes, eu começo a pensar, mas será mesmo que tu é o melhor professor? Não, eu não sou o melhor professor, mas eu sou o que mais gosta do que faz. E isso não tem preço, né? Tu sair para fazer um tipo de atividade que te dá um prazer renovado todo dia, né? Todo dia é uma satisfação. Isso a gente, né? No teu caso com 30 e eu com 66 anos, isso é muito bom. Muito obrigado. Eu queria agradecer também o convite da Lidiane, porque a Lidiane não é a melhor professora, viu? Ô, Romeu, é a melhor coordenadora. É uma ótima coordenadora no projeto. Ela se dá bem com todo mundo, não tem, ela sempre procura resolver tudo para a gente, para todos, não é com um nem com outro, não é porque a gente é mais velha, nem porque chegaram as novas, não é com todos, ela trata todo mundo igual. Então, eu sei que o pessoal gosta muito dela, eu sou porque a gente se ama, né? Desde que ela chegou, a gente tem uma boa amizade, um companheirismo,
um quê sempre mais grudadas, não é isso? Um beijão, obrigada. Beijão, Marlene. Ô, Romeu, quantos anos que eu já não te vi. A Marlene, eu e a Marlene conversamos todo dia, né? A Anitta, que eu não conhecia. Eu não lembro. Muito obrigada, viu? Tudo de bom para vocês. Igualmente, obrigada. Nessa tarde. Anitta, já vamos aproveitar, então, na sequência. Eu quero agradecer também a Lide. Lide, tu é um amor, chega uma hora que a gente não tem palavras para te agradecer. Uma coordenadora que eu vou te falar de novo, que está em falta no mercado, é maravilhosa. Agradecer pelo convite e espero ter colaborado com as minhas opiniões. Agradecer também a Ana, o Romeu, a Marlene, vocês foram sensacionais e muito obrigado pelo convite e obrigado por estar com vocês. Muito obrigada. Marlene, tu quer dizer algumas palavras? Sim, quero agradecer esse momento que a gente vai envelhecendo e não sabe até quando vai ter esse dom de poder falar, poder se expressar. Então, como até agora eu estou ainda no caminho certo, quero te agradecer por ter podido colaborar com vocês e com os nossos colegas também todos, e que vamos aguardar, então, que passe essa pandemia de uma vez, para que nós possamos nos reencontrar nos nossos momentos mais maravilhosos das nossas festas. Obrigada por vocês existirem, e por ti também, Lidiane, por coordenar o nosso grupo tão majestosamente como você faz. Beijinho. Gente, muito obrigada pelas palavras, e eu vou parafrasear, então, o professor Romeu, dizendo que se vocês percebem isso tudo, é porque eu também faço com muito amor. Eu gosto muito, amo esse projeto, porque eu amo as pessoas que estão nesse projeto. Vocês são sensacionais, tá? Vocês sempre são parceiros, sempre me ajudando, cada um, né, com a sua característica, que eu já sei, quando tem alguma coisa, eu já sei agora para quem eu vou pedir ajuda, né? Quem é que vai me ajudar, quem é que vai me socorrer, cada um tem a sua característica que eu já sei para quem eu posso contar, mas eu sei que eu posso contar com todos, cada um, né, de uma forma diferente, mas eu sei que eu posso contar com todos, assim, então é muito bom trabalhar com vocês. Nos nossos encontros presenciais, eu sempre dizia isso, né, que era o meu recarregar as minhas baterias, as minhas energias, com os abraços que a gente recebia. Então, isso tá me fazendo muita falta nesse período, tá? Tá me fazendo muita falta esses abraços, então sintam-se todos abraçados, vocês que estão aqui e vocês que estão nos assistindo, né? Sintam-se todos muito abraçados. E obrigada, tá, gente? Então, vou encerrar que nós já extrapolamos o nosso horário aqui, certo? Muito obrigada mesmo. Obrigada. E fiquem aí, para quem está nos assistindo, né, gente? Tem a semana inteira ainda de palestras sobre acessibilidade com os mais diversos temas. Vocês podem acessar lá através da Ubra, do site da Ubra, certo? Beijo, Lide. Beijo. Beijo, querido.